Queridos amigos, bom dia. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos continuar com o tema que foi iniciado na semana passada pelo Ricardo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí nós vamos abordar alguns temas que possivelmente não foram abordados, não estavam na programação da semana passada. Os temas que nós vamos abordar diz respeito a quem é o maior no reino dos céus, e também sobre o orgulho e o egoísmo. Nós vamos iniciar lembrando uma colocação de Allan Kardec no livro Obras Póstumas sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, afirma categoricamente, com as instruções dos benfeitores amigos, que a maioria das misérias humanas tem sua fonte no egoísmo dos homens, decorre do egoísmo que está em nós. O egoísmo tem a sua fonte no orgulho. O orgulho é o excesso de admiração que nós sentimos de nós mesmos. O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, que é o instinto de conservação. Ora, todos nós reconhecemos que o orgulho e o egoísmo são vícios morais que precisamos superar. Todos nós reconhecemos, mas é difícil reconhecer que somos egoístas. Tem algum egoísta aqui? Não. Graças a Deus, mais um centro que não tem nenhum egoísta. Porque nós sabemos o que é o egoísmo, mas não reconhecemos em nós o que é o egoísmo. Segundo Kardec, decorre daquele instinto natural de conservação. Num primeiro momento, quando nós vamos trabalhar os instintos em nós, buscamos para a nossa conservação angariar o que for melhor para nós. Depois, o que for tudo para nós e nada para o meio onde nós estamos. E isso continua entre nós e vai se desenvolvendo. Ele fica mais patente com a presença do orgulho, que também se faz um componente do vício moral. O que faz com que o orgulho e o egoísmo sejam prejudiciais e daí decorram todos os nossos vícios morais, ou a maioria dos nossos vícios morais, é o exagero que nós damos, a importância que nós damos a mais àquela justificativa que é a lei de conservação. A lei divina, entre os seus tópicos está a conservação, é natural, é perfeito isso. No entanto, nós exageramos a dose, e às vezes não. Disso decorre que aquilo que seria natural da lei para nos conservarmos torna-se um vício moral, desviado do objetivo providencial. Allan Kardec faz algumas outras observações. Os homens não podem ser felizes se não viverem em paz, ou se não vivem em paz. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e deveres sociais. Se quereis que vivam como irmãos na terra, é necessário atacar o princípio do mal, o orgulho e o egoísmo. Nós já estamos trabalhando isso em nós. Na realidade, nós trabalhamos isso sucessivas vezes.
Porque como não é um vício que surge de uma hora para outra, ele sempre foi trabalhado e incorporado em nós como algo natural, agora que nós nos damos conta dos malefícios que decorrem desses vícios, o egoísmo e o orgulho, nós vamos buscar trabalhar, nos esforçarmos para superar estes vícios. A recomendação de Jesus é o amor ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus e amar ao próximo. A orientação dos benfeitores espirituais diz respeito a colocarmos em prática todo o nosso aprendizado. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ali está colocado as anotações que ele fez, que a fraternidade e a caridade são fontes ou são meios pelos quais nós vamos superar as nossas tendências negativas. Por quê? Porque quando nós praticamos a caridade, certamente nós estamos colocando de lado aquele sentimento de orgulho que porventura tenhamos, para nos colocarmos em iguais condições com aqueles que conosco convivem, e o meio que abençoadamente nos acolhe. É esta uma das fundamentações que Kardec nos faz. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, lembrando este tema, conta aquela passagem que os discípulos estavam reunidos com Jesus e eles perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus ou no reino de Deus? E Jesus chamou uma criança e colocou a seguinte situação, a seguinte propositura: na verdade vos digo que se não fizerdes como os meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome este menino, a mim é que recebe. Quando nós pensamos na pureza de coração, lembramos das crianças. Nós, pais, às vezes passamos por situações complicadas. Já foram fazer uma visita na casa de um familiar, de um parente, de um amigo, e as crianças juntas? E a gente fala, não faça isso. E parece que elas miram e fazem exatamente o que a gente falou para não fazer. Já aconteceu? Não. Também não, né? Essa também é uma fase que nós já passamos, todos nós passamos. Por quê? Porque a criança não tem nenhum sentimento diferente, a não ser aquele da pureza. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, isso é uma realidade. Nós simplesmente temos que ter em mente que a criança tem a pureza de coração. Quando nós reencarnamos, nós passamos pelas várias fases. A primeira fase da infância, a primeira fase da encarnação, é aquela que vai até os 6, 7 anos. Ali nós plasmamos nas crianças os valores. Nós começamos a mostrar para a criança a que veio os valores. É a oportunidade que nós temos de plasmar ali, incorporar na criança ideias novas. A segunda fase, dos 7, 8 até os 13 anos, mais ou menos, ela começa a assumir a sua própria personalidade. Daí para frente fica cada vez mais difícil. É nesta fase que, se nós não trabalharmos a personalidade, o caráter da criança, as crianças, assim como muitos de nós, vai tomar como regra aquilo que já trazem de outras épocas. Possivelmente o orgulho, o egoísmo, que decorrem de situações passadas. Leon Denis
no livro Depois da Morte, fazendo uma análise do orgulho, ele nos fala exatamente isso, exatamente o que foi dito por Kardec. Leon Denis, o discípulo de Kardec, diz que o orgulho é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades das classes, dos povos, as intrigas, os ódios e as guerras, todos os conflitos. Seus efeitos ultrapassam os limites da vida física. Ora, é verdade. Se nós não nos vigiarmos, não policiarmos e deixarmos que o orgulho, que o egoísmo ou que os vícios morais que nós ainda temos dominem o nosso modo de ser, certamente, ao transpormos os limites da vida física, ao retornarmos à vida espiritual, esses vícios irão conosco. Terão que ser trabalhados em outra época. E o que é a vida física diante da eternidade? O que representa uma vida, por exemplo, de 80, 100 anos na eternidade, ou na imortalidade, no nosso caso? Nada mais do que um soluço. Então, é muito importante que comecemos a trabalhar essas pequenas deficiências desde já. Já que temos o aprendizado, já que temos o conhecimento, já que temos a informação. Antes, possivelmente, isso passava despercebido. Para isso surge a doutrina espírita. E o que é que a doutrina espírita nos traz de volta? Primeiramente, os ensinamentos de Jesus, trazidos de volta pelas instruções dos benfeitores amigos. E complementam esses ensinamentos para uma época que agora nos oferece melhores condições para compreender tópicos além daqueles deixados por Jesus, ou mais bem explicados. Um desses tópicos são as reencarnações sucessivas. Ora, eu sou assim, eu nasci assim e não vou mudar. Alguém aqui já falou ou já ouviu isso? Às vezes a gente não fala, mas a gente ouve. E às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Eu sou assim e acabou. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Porque agora que nós conhecemos, nós temos o dever de buscar nos corrigir naquilo que a nossa consciência, mais dia menos dia, nos acusa, nos alerta, não apenas nos acusa, nos dá um alerta. Olha, determinadas situações ficaram mal resolvidas. Determinadas situações não foram bem esclarecidas. Determinadas situações foram realizadas de forma equivocada. E é para isso que serve a reencarnação. Para que nós coloquemos em prática aquilo que já aprendemos, corrijamos em nós as nossas fraquezas e deficiências, e cumpramos a nossa parte na obra da criação, que é um mundo material que ainda nos sensibiliza por demais, e nos aperfeiçoarmos. O nosso aperfeiçoamento resulta da superação dos nossos vícios morais. Mesmo porque, muitas vezes, nós miramos determinadas situações ou determinadas posições sociais, posições que a vida material muitas vezes nos convida, e nos esquecemos que, nas várias reencarnações, temos as inversões sociais. Ora reencarnamos com possibilidades materiais, isso não é concessão divina para que nós nos deliciemos diante das concessões. Isto é concessão divina para que nós realizemos o nosso melhor no meio que nos acolhe, para que contribuamos com o progresso. Os benefícios materiais, muitas vezes, que nós vemos em determinadas situações, não estão ali porque Jesus, ou porque a lei divina
E os benfeitores espirituais falaram assim, não, este daqui nós vamos angariar, deixar em condições de uma vida relativamente tranquila. Mesmo porque vida tranquila no planeta que nos acolhe, ela praticamente não existe. Porque se não existem as agruras, as necessidades materiais, existem as situações morais que muitas vezes nos afligem e nos convidam à reflexão. Então, essas inversões sociais, ora exageramos naquilo que a lei divina nos concedeu como possibilidades materiais, é possível que em outro momento, tenhamos necessidades materiais para nos darmos conta do mal que realizamos ou do bem que deixamos de realizar. As inversões, elas estão presentes em todas as sucessivas reencarnações. Inversões sociais. Nós olhamos hoje determinados lugares, determinadas regiões no planeta que nos acolhe e nos condói ver a situação de miséria, de pobreza, de necessidade, de enfermidade, muitas vezes, os desastres naturais que muitas vezes se abatem sobre determinadas regiões, determinados lugares, determinados países, mas nós verificamos que Deus, Jesus e os mensageiros divinos estão no comando. Então, deve ter uma razão para isso. Deve ter uma razão para que, muitas vezes, aqueles que passam por aflições, agora passem por essas aflições para despertarem para outros valores. Nós vemos no Brasil, no nosso querido Brasil, em meios urbanos considerados desenvolvidos, pacientes desencarnarem nas portas de hospitais, por falta de condições de atendimento. Então, quando nós olhamos aqueles lugares mais afastados, remotos, ou até mesmo essas pessoas que estão desencarnando, estão retornando à vida espiritual, próximos dos aparentes recursos, é porque possivelmente tenham a necessidade de passar por situações tais, para valorizarem o que possivelmente ficou sem ser feito mais atrás, mais na retaguarda, em outras situações. A doutrina espírita nos traz essas regras como as leis divinas. E essas leis divinas bem compreendidas nos conduzem à fé. Entre os ensinamentos da doutrina espírita, possivelmente aqueles que nos trazem de forma mais impactante regras para a nossa conduta estão aqueles ensinamentos de Jesus, no tocante ao amor que devemos vivenciar no meio e entre aqueles que conosco convivem. É indagado dos benfeitores amigos como ele seria reconhecido, ou como os discípulos seriam reconhecidos diante da ausência do mestre, se seria por uma vestimenta, um sinal, um acessório. Jesus simplesmente disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, nada mais, só isso. Então, o amor vai superando, vai fazendo com que nós superemos aqueles vícios morais que trazemos, que tem como causa o orgulho e o egoísmo. Nós nos lembramos de uma passagem, antes da passagem. O contrário, a antítese do orgulho e do egoísmo pode se resumir na humildade. É a recomendação dos benfeitores amigos. A humildade significa o quê? Se nós formos buscar no dicionário, nós vamos encontrar simplicidade, qualidade de quem é modesto, simples, humilde. Mas todos nós somos humildes, ou não? Pelo que nós vimos no começo, como aqui não temos orgulhosos e nem egoístas, então somos humildes, simples. Modéstia. Muitas vezes nós temos a ideia, mas temos as
certezas também das nossas próprias limitações. E é isso que nos conduz à modéstia. A inferioridade de quem está ou em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém. Mas a inferioridade tem alguma coisa estranha. Nós não somos todos iguais? Sim, nós somos todos iguais. Só que no mundo material que nos acolhe, nós ocupamos situações que muitas vezes temos que valer o nosso conhecimento, a nossa autoridade. E muitas vezes não é buscando ser humilde e não colocando isso em prática que nós vamos colaborar com o mundo que nos acolhe. O acatamento é a expressa submissão em relação àqueles que nos são superiores. Mais uma vez, a gente volta na inferioridade. Não somos todos mais ou menos iguais? Sim. Jesus não disse que somos todos irmãos, tendo Deus como Pai? Sim. Então, os nossos superiores são aqueles que, na vida material, devemos subordinação às mais diferentes situações, principalmente as de ordem material profissional, e, no campo moral, os benfeitores amigos, que têm melhores condições de verificar as nossas condições. Sobriedade, escassez de luxo, falta de brilho e humildade nas vestes. Pela compreensão que decorrem dessas ideias, nós verificamos, mais uma vez, como disse o próprio Jesus, somos todos irmãos, tendo Deus como Pai. Quando Jesus falou da criança, da simplicidade de criança, da humildade, da pureza do coração das crianças, existe um livro, um pequeno grande livro, onde a Sueli Caldas Schubert e o Divaldo Pereira Franco, eles fazem um comentário acerca desta passagem. E mais adiante nós encontramos o personagem. Quem foi aquela criança que Jesus colocou no colo? Ou chamou para servir de exemplo para a pureza de coração. Inácio de Antioquia foi um dos grandes vivenciadores, discípulo de Paulo, e ele vivenciou todo o ensinamento que decorreu do próprio exemplo que o Paulo deu. Ele foi aprisionado e enviado para Roma, para ser colocado na arena com as feras, junto com outros cristãos. E ele, então, quando foi aprisionado e levado para Roma, ele agradeceu, elevou os pensamentos a Jesus, a Deus, agradecendo pela oportunidade de servir como exemplo e demonstrar a fé, a sua fé, naquelas circunstâncias. Acontece que, quando o tempo passou, ele ficou aprisionado algum tempo, muitos cristãos ficaram aprisionados muito tempo, alguns foram libertados, outros não, e no dia em que as feras haveriam de fazer a grande festa no circo de Roma, Inácio de Antioquia agradeceu mais uma vez por ter a oportunidade de demonstrar a sua fé, e quando as feras foram soltas, as feras se saciaram com outros cristãos que estavam junto com Inácio. E ele praticamente saiu ileso naquela cena dantesca. E aí então ele eleva o pensamento a Deus e diz: Senhor, por que não permitisse que eu demonstrasse aqui a minha fé, como ele havia se imaginado trabalhar para isso? E aí então surge um espírito e lhe diz: Inácio, aprove ao Senhor que continues vivendo e demonstre a sua fé nas atitudes do dia a dia. Inácio de Antioquia continuou vivendo, foi colocado em liberdade, porque era a regra, se sobrevivesse ao circo dos horrores, era colocado em liberdade, e vivenciou
todas as suas, o exemplo que aprendido com os primeiros cristãos até o final da sua vida. Todas as vezes que nós falamos de pureza de coração, nós ligamos duas situações. Primeiro, a benevolência, e segundo, a gratidão. Porque uma decorre da outra. A benevolência, quando nós recebemos, ou quando nós realizamos alguma coisa, é concessão divina, decisão nossa, mas é concessão de oportunidade divina. E tudo o que decorre da benevolência, nós devemos elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, aos benfeitores amigos, em sentimento de gratidão. Nós nos lembramos de uma história que possivelmente, para encerrarmos, possivelmente muitos ou todos conhecem. Existiu entre nós, ele reencarnou em 1860, ele desencarnou em 1941. Inhaci Ian Paderewski. Quem lembra quem é? Todo mundo lembrando, mas ninguém quer falar primeiro. É isso? Ele foi um pianista, um compositor, um político e um diplomata polonês. Ele fazia muito sucesso. No ano de 1892, foi criada na região de Palo Alto, na Califórnia, a Universidade de Stanford. A história da fundação de Stanford, do casal Stanford, a criação da universidade, é algo de emocionar, em homenagem ao seu próprio filho. A universidade nos Estados Unidos, até os dias de hoje, ela tem um certo custo. Ela não é totalmente gratuita, como nós encontramos nas universidades públicas no Brasil. Mas nós encontramos ali pessoas dos mais diferentes meios e dos mais diferentes lugares dos Estados Unidos que acorriam para aquela universidade. Dois jovens, começado já o curso, eles se viram em situação meio complicada, porque eles não conseguiam pagar as mensalidades e as despesas que decorriam da situação ali na Universidade de Stanford. Então, um deles teve uma ideia. Falou, olha, nós vamos fazer um show, nós chamamos alguém, porque são, na maioria das pessoas, jovens, então nós vamos fazer um show, vamos despertar esses jovens para esse show, e aí nós vamos arrecadar dinheiro. E ficou acertado isso. Para fazer o show, eles convidaram o pianista, o polonês Paderewski. E o empresário do músico colocou como condição um custo de, na época, $2.000. Eles, então, começaram um trabalho para realizar a venda, a divulgação desse show. Só que eles não conseguiram arrecadar os $2.000. Eles conseguiram arrecadar $1.600. Na época, era uma grana violenta. Hoje, a inflação, possivelmente, vai corroendo um pouco esse valor. E eles foram falar diretamente com o Paderewski, que disseram o seguinte, olha, nós te damos os $1.600 em dinheiro, te dou um cheque para garantia dos outros $400, e nós vamos realizar o show mesmo assim, e depois nós vamos verificar o que fazer, porque esse show nós fizemos e contou qual a finalidade, o porquê, qual a origem da ideia de realizar o show. O Paderewski disse o seguinte, olha, primeira coisa, vocês usem esse dinheiro para quitar os seus compromissos na universidade. O que sobrar, se sobrar, esse será o valor da dívida que vocês têm comigo, se sobrar. E aí, então, a coisa foi, não sobrou nada, porque eles quitaram todos os compromissos, eram 2 alunos. O tempo passou.
Eles continuaram no curso, o tempo passou e no ano de 1919, de janeiro de 1919 a novembro de 1919, o Ignacy Jan Paderewski, que era um músico, compositor, ele era um político também, ele foi nomeado, foi eleito primeiro-ministro da Polônia. A Polônia estava arrasada pela Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. É isso? Então ele pegou uma terra arrasada. Ele não tinha o que fazer, não tinha recursos, não tinha como realizar nada, porque não tinha, e as pessoas passavam necessidades de uma fome extrema. 1,5 milhão de pessoas padecendo de fome e necessidades. Então o Paderewski, ele recorre aos Estados Unidos, pede à administração dos Estados Unidos, mais precisamente, a divisão de administração de alimento dos Estados Unidos. E o diretor da instituição era Herbert Hoover, Herbert Clark Hoover. Na época, enviou à Polônia toneladas e toneladas de alimento, material médico, remédio, necessários para que a população tivesse as suas aflições, dores minoradas. Herbert Clark Hoover, ele foi o 31º presidente dos Estados Unidos, do ano de 1929 a 1933. À época, ele era o chefe da administração de alimentos dos Estados Unidos, antes e durante a Primeira Guerra Mundial. O Paderewski, como primeiro-ministro, recebeu os alimentos e, lógico, fez o que era esperado, o que era necessário, o que era já imaginado. Distribuiu e a situação se acalmou. Ele, então, resolveu ir aos Estados Unidos para conhecer e agradecer pessoalmente aqueles que haviam trabalhado por aquele evento. E ele esteve agora ele está diante de Herbert Hoover, que na época era o chefe da divisão de administração de alimentos. E ao agradecer o Hoover simplesmente disse para ele: o senhor não deveria agradecer a mim, senhor primeiro-ministro. Talvez o senhor não lembre, mas há muitos anos o senhor ajudou a 2 jovens concluírem um curso na universidade. Eu fui um daqueles jovens. Então eu já tinha, naquela época, uma dívida de gratidão muito intensa com o senhor. O que o senhor fez, o que nós fizemos, o que os Estados Unidos fez, foi simplesmente retribuir um gesto de benevolência, um gesto com um gesto de gratidão. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.